Fala galera, tudo bem? Esse vídeo está sendo disponibilizado para vocês como uma forma de mantermos aí o nosso trabalho, o nosso planejamento nesse momento aí em que estamos, né? Sem atividades por motivos aí da expansão do coronavírus. Então, fiquem tranquilos que não haverá nenhum tipo de prejuízo nas nossas atividades e a gente está aqui trabalhando para que tudo transcorra da melhor maneira possível, beleza? Bom, hoje a gente vai tratar aí de um tema muito relevante para a prova do Enem, que é o empreendedorismo, né? É um tema que, de certa forma, tem um viés econômico e uma agenda de economia, né, que parece ser a prioridade desse governo desde a época da campanha presidencial, coloca esse tema realmente num radar muito interessante como algo que possa vir a cair. E tem outro ponto muito interessante que coloca o empreendedorismo como um possível tema, é o fato de que o novo ensino médio, a gente já falou disso em outro momento, já vai trazer na BNCC, a Base Nacional Curricular Comum, a educação empreendedora como um dos pilares do chamado projeto de vida. Então fica ligado que esse tema ele é realmente muito importante. Bom, o ponto de partida aí preliminar, vocês já sabem, é uma leitura atenta da coletânea, né, os textos motivadores. O texto 1 da coletânea, ele vai trazer para a gente basicamente o fato de que existem dois tipos de empreendedorismo. O empreendedorismo por necessidade e o empreendedorismo por oportunidade. O que os diferencia? O empreendedorismo por necessidade é aquele empreendedorismo que vai ser feito no feeling, né? Vai ser feito na intuição. A pessoa perdeu o emprego, precisa de recuperar a renda que tinha e vai abrir uma determinada atividade econômica lá, né? Uma barraquinha de lanches, vai abrir um pequeno ateliê de costura. O problema desse tipo de atividade que é feita na necessidade, né, com o objetivo de recuperar de modo imediato uma renda que foi perdida, é que esses negócios normalmente eles não vêm com um estudo prévio, né? A pessoa não se aprofunda para entender uma forma de vender esse produto de maneira mais eficaz, de entender quem é o seu público-alvo, quais são as formas de minimizar custos e maximizar lucro. Então, grande parte desse empreendedorismo que ele é feito de modo intuitivo, ele tende a não dar certo. Não é que ele não possa dar certo, a maior parte tende a não dar certo. Isso é o que o texto 1 traz. E junto disso, o empreendedorismo por oportunidade, que é aquele empreendedorismo um pouco mais consciente, né? Surgiu uma oportunidade de comprar uma empresa porque ela estava sendo vendida com preço bom. Então eu vou lá, tenho grana, compro. Surgiu a oportunidade de investir ações num determinado projeto. Eu vou lá e faço. Então esse empreendedorismo por oportunidade, normalmente ele vem com um estudo prévio de quem já tem uma certa experiência nesse ramo. Então o texto 1 da coletânea, em síntese, vai trazer para a gente o seguinte ponto. Existem duas formas de empreender. Uma mais profissional, que é o empreendedorismo por oportunidade, e uma outra forma mais amadora, que seria o empreendedorismo por necessidade. Ou seja, de certa forma é como se existisse no Brasil dois grupos distintos desenvolvendo atividade empreendedora. É isso que o texto 1 da coletânea está trazendo para a gente. O texto 2, ele traz uma espécie de infográfico que vai trazer a atividade empreendedora por gênero, ou seja, homens e mulheres empreendendo no nosso país. E é interessante que isso mostra, de certa forma, que a mulher ela está plenamente inserida em várias atividades sociais que até então não eram costumeiras, né, em outros momentos da nossa história. Então hoje a gente tem, de certa forma, um volume significativo de mulheres desenvolvendo a sua atividade, desenvolvendo o seu negócio e, em paralelo, tocando outras atividades também. Então, o empreendedorismo que até então, durante muito tempo, numa perspectiva, né, machista, que a sociedade brasileira era uma coisa só para homens, né, homens empresários, hoje você já vai ter um volume grande, né, de mulheres abrindo negócios e na ponta ali da liderança de determinadas empresas. Então, o texto 2 coloca isso, o empreendedorismo por gênero. O texto 3 da coletânea vai trazer um ponto que é histórico no Brasil
desde lá o nosso movimento de Inconfidência Mineira, que é a alta carga tributária no Brasil. Se vocês não tivessem uma introdução fixa, né, conforme o modelo de trabalho que a gente faz, vocês poderiam, inclusive, fazer uma alusão histórica ao movimento da Inconfidência Mineira, que vocês já estudaram e sabem que a derrama, né, que é um imposto totalmente abusivo pago pelos mineiros à coroa portuguesa, de certa forma deflagrou lá a conjuração mineira e revoltou a população que vivia em Vila Rica, hoje chamada de Ouro Preto. Então, o texto 3 da coletânea vai mostrar que, em comparação a outros lugares do mundo, o Brasil tem uma carga tributária enorme para aqueles que querem ter o próprio negócio. E isso é muito sério, porque isso desanima muitas pessoas a abrirem empresas e também desanima muitas pessoas a saírem da informalidade e formalizarem as suas empresas. A partir do momento que uma empresa ela é formalizada, o indivíduo ele contribui com impostos, ele gera empregos e isso acaba, de certa forma, sendo bom para a economia do país. Então, o Brasil hoje, tendo a carga tributária que tem, torna-se um país não convidativo para aqueles que querem empreender e, de certa forma, isso impacta até mesmo no investimento de capital externo, né, de novas empresas que desejam vir para o nosso país. O texto 4, então, ele vai trazer um ponto bem interessante, que é a falta de educação empreendedora que existe na sociedade. É como se a gente não fosse educado para ter um negócio, é como se a gente não fosse educado para ser chefe de si mesmo. E aí o texto 4, no meu ponto de vista, já coloca a proposta de intervenção meio que desenhada, no sentido de que se está faltando educação empreendedora na escola e que já existe, aliás, se já está faltando educação empreendedora na sociedade e a BNCC já prevê, né, a educação empreendedora dentro do projeto de vida nas escolas públicas e privadas, vamos sim então trazer a educação empreendedora para todos os colégios brasileiros e a longo prazo nós teremos indivíduos então produzindo, né, negócios, produtos de uma maneira muito mais consciente. Então no Brasil tem até uma máxima que é bem engraçada que diz que se uma empresa ela já tem mais de 2 anos, é bem provável que ela já tenha dado certo, porque a maior parte das empresas brasileiras morrem e falem no seu primeiro ano de atividade, justamente porque as pessoas não sabem gerenciar muito bem esse negócio. Beleza? Então, galera, feita a leitura e a análise da coletânea, o ponto subsequente é a gente partir para a formulação da tese. E aí o que rola é basicamente o seguinte: formular a tese é olhar para o tema e perguntar para ele. Então, o desafio do empreendedorismo no Brasil. Quais são os desafios do empreendedorismo no Brasil? Quais são os obstáculos para quem quer empreender no Brasil? Então, eu sugeri para vocês aqui esse duplo percurso, né? Na primeira parte do texto, eu queria que você tocasse no ponto da carga tributária, ou seja, como que a falta, né, de tributos mais baixos no Brasil desanimam a atividade empreendedora, né? Como se as pessoas não tivessem nenhum tipo de estímulo financeiro fiscal para poder abrir as suas empresas. Então eu imaginei na primeira parte do texto, vocês basicamente trabalhando como que a alta carga tributária, né, desanima a atividade empreendedora no Brasil. E aí você vai fazer então todo o paralelo de comparação do Brasil com outros lugares do mundo, vai dizer que tudo isso, né, vai ter como consequência o processo de permanência na informalidade, que isso não gera impostos, isso não gera aí contribuição para o desenvolvimento do país e por aí vai. Então, na primeira parte do texto, é bater no ponto da carga tributária como um obstáculo para quem quer ter e formalizar os seus negócios no país. Beleza? Na segunda parte do texto, eu imaginei você basicamente falando de que forma a falta de educação empreendedora ela também aparece como agravante. Ao trabalhar ali, agora há pouco, né, a leitura e a análise do texto 4, eu quis dizer basicamente o seguinte: se a gente não tiver educação empreendedora, existe uma grande chance do nosso negócio não dar certo. Então eu queria que nessa segunda parte do texto, você falasse do quanto que esse empreendedorismo meio que na intuição, meio que no improviso, meio que feito de qualquer jeito,
pode ser uma porta para o fracasso, para a falência de empresas, e que isso não é bom para ninguém. Isso não é bom para o empresário, que obviamente vai perder tempo e dinheiro, e não é bom para o país, porque não tem geração de impostos e muito menos de emprego. Beleza? Então, recapitulando. Primeira parte, alta carga tributária e o quanto que isso desanima a atividade empreendedora no Brasil. Segunda parte, a falta de educação empreendedora e o quanto que isso gera ali um cenário de instabilidade, de falta de informação, de improviso e de pouca assertividade naquilo que estiver sendo feito. Beleza? A proposta de intervenção, por sua vez, ela acaba se transformando em algo muito simples. Na primeira parte do texto, se você falou do quanto que a carga tributária no Brasil ela é elevada, obviamente que você vai falar de diminuição dos impostos e da burocracia para se abrir uma empresa. Hoje isso no Brasil está muito amarrado e na mão daquele que é uma espécie de super-ministério desse governo, que é o Ministério da Economia. Então, se o Ministério da Economia ele trabalha, de certa forma, a diminuição de alguns impostos, se ele trabalha, de certa forma, a diminuição da burocracia, né, no rito de abrir uma empresa, hoje, para você estar com uma empresa 100% aberta, com todos os alvarás, com tudo certinho para poder funcionar, você vai gastar aí pelo menos uns 90 dias. E em países como os Estados Unidos, por exemplo, a abertura de empresa ela dura 5 minutos. Com 5 minutos você consegue abrir o CNPJ. No Brasil você não tem essa facilidade toda. Então, se na primeira parte do texto você pontuou, né, como que essa carga tributária ela afasta as pessoas, ela gera ali a informalidade, né, o subemprego, nada mais coerente de que você pedir que isso seja diminuído. Então eu imagino a primeira parte da sua PI trabalhando basicamente a diminuição dos impostos e da burocracia para abrir empresas por meio do Ministério da Economia, que é o responsável por isso. Beleza? E na segunda parte, então, da proposta de intervenção, se você falou que falta educação empreendedora no nosso país, vamos então levar a educação empreendedora para dentro das escolas. Na verdade, a educação empreendedora ela já vai para dentro da escola no viés, então, da BNCC. O que a gente vai fazer, de certa forma, é pedir que, de fato, isso seja cumprido, né? Lembra que eu tenho falado com vocês, nada de inventar roda na proposta de intervenção, né? Você pode simplesmente pegar algo que já existe e dizer como que isso vai ser feito, como que isso pode ser aprimorado. Não tem grandes possibilidades de originalidade quando a gente faz proposta de intervenção. O que a gente precisa ser é claro, né, detalhista e assertivo e efetivo naquilo que a gente vai falando. Então eu imagino aqui uma segunda proposta de intervenção na figura do MEC, levando o empreendedorismo como disciplina obrigatória para as escolas. Beleza? Esse é um tema muito tranquilo de falar, é um tema que tem sim uma possibilidade de cair. Se a gente imaginar que a prova do Enem ela nunca abordou nada muito voltado para o viés econômico e que o governo que aí está, né, tem como uma de suas prioridades, né, reformas, né, ações dentro da parte da economia, para o empresariado e por aí vai. Então eu acho que é um tema que vocês têm que olhar com bastante cautela e bastante cuidado. Então, recapitulando para fechar, meninos, na primeira parte do texto, você vai falar dos tributos elevados no Brasil como um obstáculo para quem quer empreender, e aí sempre lembrando, né, relação de fato, causa e consequência. Qual é o fato? Né? No Brasil existe uma alta carga tributária. Por que isso acontece? Porque há séculos, né, nós precisamos de reformas tributárias que não foram feitas, isso impacta negativamente, né, nas relações de trabalho, relação de Estado e empresários. O que isso gera como consequência? Essa alta carga tributária desanima aquele que quer ter empresa e desanima aquele que quer formalizar a sua empresa. Então isso estimula, né, a informalidade. Beleza? Na segunda parte, então, recapitulando, você vai falar da falta de educação empreendedora, ou seja, do amadorismo, né, dessa coisa toda de empreender no feeling sem um estudo prévio. E por que isso acontece? Porque a gente nunca foi educado para ser isso, né? Nós somos uma sociedade que coloca basicamente o tempo inteiro que a atividade empreendedora é arriscada, que a gente tem que buscar, né, algo mais
seguro, algo mais estável, então a gente não teve essa educação empreendedora. Então, na segunda parte do texto é isso. E aí a proposta de intervenção, a primeira delas, é diminuição de impostos na figura do Ministério da Economia, e na segunda parte do texto, a instituição, né, do empreendedorismo como atividade escolar obrigatória. Beleza, gente? Espero ter ficado claro, tá? Essa aula foi meio que pensada assim, aos 45 do segundo tempo, para a gente, né, ter um suporte legal, mas qualquer dúvida é só chamar aí no WhatsApp, beleza? Um forte abraço e aproveitem aí esse tempo em casa para colocar os textos em dia e para produzir bastante, tá bom? Valeu!